O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que a antecipação dos feriados na capital é uma das últimas cartadas para aumentar o índice de isolamento social. Covas disse que o lockdown restrito à cidade de São Paulo não será possível a menos que acontecesse em toda a região metropolitana. Na semana passada, a prefeitura tentou, o rodízio ampliado, o mega rodízio, mas a ação foi um fracasso. Nosso primeiro tema do debate de hoje é, então, a maior cidade do país está errando nas políticas públicas para combater a pandemia do novo coronavírus? Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Olá, Augusto, boa noite. Boa noite, Monalisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Olá, Caio, boa noite. Boa noite, Monalisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Então, começamos com você. Hoje, Caio, as suas primeiras considerações, por favor. Pois é, Monalisa, errar é humano. E insistir no erro é humano também. Porque ignorância, burrice, teimosia e soberba, eles são vícios do homem. Mas nada, nada mesmo, justifica a negligência, a incompetência, a irresponsabilidade, a tirania e até o oportunismo das autoridades municipais e estaduais de São Paulo durante essa pandemia. A maior e mais rica cidade do Brasil, como você bem disse, é um péssimo exemplo de gestão de crise. Isso não é uma análise política, isso é uma análise técnica. E seguindo essa linha, nessa primeira fala, eu quero voltar um pouco no tempo para comentar a relação entre a pandemia e o carnaval, dentro dessa lógica de políticas públicas. O primeiro caso oficial do novo coronavírus registrado aqui em São Paulo data de 26 de fevereiro. Nessa data, a Covid-19 já havia matado mais de 2.700 pessoas ao redor do mundo e já se sabia que essa era uma doença sem cura e sem vacina. E o alto potencial de contágio do vírus também já era conhecido. Aquele caso do cruzeiro Diamond Princess, que foi quarentenado no Japão, foi manchete no mundo todo, inclusive aqui na CNN. O navio transportava 3.700 passageiros e tripulantes e desses, 712 contraíram o vírus a bordo. Isso dá mais ou menos 20%. 10 deles, infelizmente, vieram a óbito. Além disso, o Ministério da Saúde do governo federal já havia decretado emergência de saúde pública e o Congresso Nacional já havia aprovado a lei da pandemia sancionada pelo presidente da República. Então, desde fevereiro, tanto o prefeito quanto o governador sabiam sim dos riscos da Covid-19 e tinham ciência de que ela já havia chegado a São Paulo. Ainda assim, de forma imprudente, de forma inconsequente, eles autorizaram a manutenção do calendário oficial do Carnaval paulistano, que se estendeu aí até 1º de março. Então, segundo os dados oficiais que eu levantei aqui, num período de 2 semanas, o Carnaval reuniu 15 milhões de pessoas nas ruas, em mais de 650 blocos. Haja aglomeração. E é importante lembrar o que diziam à época as autoridades médicas ligadas ao tucanato paulista. Antes de contrair a doença e ser medicado aí clandestinamente com hidroxicloroquina, o Dr. Davi Wippe, que é coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus aqui no estado, disse o seguinte, abre aspas, no carnaval nós temos a nosso favor que o Brasil está no verão. Vírus gosta de frio e não gosta de calor. E é plausível que o clima seja um fator relevante para o desempenho do vírus, mas jamais a ponto de neutralizar uma das maiores aglomerações do mundo. E a gente sabe muito bem o que rola no carnaval. Bom, naquela ocasião, o governador assegurou à imprensa que não havia motivo para interrupção de eventos. E depois, a Secretaria da Cultura emitiu uma nota estimando a receita do carnaval em 2 bilhões de reais. E, de fato, são números impressionantes. Mas, para efeito de comparação, só a queda de 20% na arrecadação de ICMS nesse mês de abril já supera 2,3 bilhões de reais. O déficit projetado para o trimestre, então abril, maio e junho, é de 10 bilhões de reais. E o custo de ações de combate à pandemia, previsto pela própria Secretaria da Saúde, é da ordem aí de 1,2 bilhão de reais. Se eu não tivesse compromisso com a verdade, eu diria aqui que o carnaval saiu caro e é um dos maiores responsáveis por milhares e milhares de mortes. Mas a realidade é que a estrutura médica e hospitalar de São Paulo fez frente a essa irresponsabilidade do nosso prefeito e do nosso governador. O sistema de saúde, que inclui leitos públicos e leitos privados, que podem ser usados por pacientes do SUS, não colapsou e dificilmente vai colapsar,
Porque aqui em São Paulo, os hospitais particulares não estão lotados e o número de óbitos está estabilizado. Isso com isolamento social inferior a 50%. Então, nessa primeira fala, eu tratei da negligência, da irresponsabilidade de autorizar o carnaval em plena situação de emergência de saúde pública, sabendo que um vírus altamente infectante, sem cura nem vacina, havia chegado na cidade. Ao longo do debate, eu pretendo criticar outras políticas públicas, né, incluindo aí o fechamento de vias, o mega rodízio, a antecipação de feriados e o lockdown, que se desenha como uma tragédia anunciada. Obrigada, Caio. Então, as suas primeiras considerações agora, Augusto, por favor. Boa noite a todas e todos. Hoje é um dia especialmente triste. Se não bastassem os milhões de infectados e as centenas de milhares de mortes no mundo inteiro, a violência tirou ontem mais uma vida. E mesmo com essas características nada elogiosas, vem conseguindo um resultado que precisa melhorar muito. Mas um resultado menos trágico do que algumas previsões foram feitas. Vamos então ao debate. Caio e Augusto, por favor. Bom, eu acho muito pouco científico a gente fazer previsão de mortes no futuro do pretérito. Então, falar que haveria 30 mil mortes ser mais um achismo. Especialmente quando a gente teve aí alguns estudos, e aqui tratamos de novo daqueles derivados, né, das pesquisas do Imperial College, que apontavam que no caso de mitigação, né, e não supressão de contato social, mas mitigação de contato social, com 60% no caso de grupo de risco dos idosos e 40% da população normal, que é muito similar à realidade que a gente observa aqui em São Paulo, né, com isolamento social oscilando entre 45% e 48%, a gente teria aí o potencial de 529 mil mortes no Brasil. A gente viu que esse era um estudo de fato alarmista e essas previsões não se confirmaram. Eu falei que eu ia criticar algumas outras políticas públicas e uma delas diz respeito ao nosso debate de ontem, né? Então, a fala intempestiva e incorreta, inapropriada do secretário da Saúde aqui do município de São Paulo, dizendo que o nosso sistema está à beira do colapso, quando o que a gente verifica é exatamente o oposto. Por que eu digo isso? Porque é economicamente viável, né, tanto para o Estado quanto para a Prefeitura, alugar leitos de hospitais particulares. A gente já colocou aqui que isso foi feito de forma tardia e incipiente pela Prefeitura de São Paulo, anunciando parceria aí com 11 hospitais privados, mas que havia pelo menos mais 200 outras instituições privadas de saúde, entre elas 122 que se reportavam diretamente à Prefeitura, dando aí o índice de leitos de UTI disponibilizados. A gente falou que nesse primeiro contrato entre a Prefeitura, o valor da diária de uma UTI era de R$ 2.100, o que é perfeitamente acessível. Quando você compara o custo de um hospital de campanha, né, uma gestão de 4 meses, com o custo dessas diárias, seria possível cuidar de mais de 2.300 pacientes, né, isso com internação de UTI por hospital de campanha, e aqui na capital a gente está falando de pelo menos 3. Né? Outra coisa, ainda que não houvesse um acordo, né, entre o poder público e o setor privado, a lei da pandemia, ela faculta as autoridades, né, obrigar tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas a prestarem serviços e fornecerem produtos, né, obviamente, mediante pagamento de indenização posterior. O termo, inclusive, é indenização justa. Claro, isso é muito genérico, mas é o que está na lei. E aqui na capital, a quantidade de leitos de UTI por 100 mil habitantes é maior do que em qualquer país desenvolvido do mundo. Tá? Inclusive, por exemplo, a Alemanha, né, que tem 29 leitos de UTI. Se a cidade de São Paulo fosse um país, né, eu já disse isso aqui ontem, a gente teria 40 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Então, condicionar o lockdown ao isolamento social é uma imprecisão, porque o isolamento social ele não é um fim em si mesmo. Sabe? Ele serve ao propósito de evitar o contágio, que, por sua vez, serve ao propósito de diminuir a quantidade de internações. Agora, se o sistema de saúde comporta essas internações, para que a gente vai penalizar a economia? E aqui eu queria trazer só alguns dados de impacto econômico da paralisação que eu não havia trazido ainda para o espectador da CNN.
A gente tem mais ou menos, num PIB de mais de 7 trilhões, 21% desse valor, desse PIB, é em impostos federais, né? Já falamos desse número aqui, 1.560 bilhões de reais. Bom, o governo já fez a projeção de queda no PIB de 20 milhões, queda nominal de 20 bilhões por semana. Então dá aí 90 bilhões por mês, certo? Isso em impostos federais equivale a mais de 19 bilhões. E desses, praticamente 7, né, 6,92, vem aqui de São Paulo, que corresponde a 36% da arrecadação federal. Então vocês percebam o efeito cascata de uma paralisação severa como essa, prejudica muito o orçamento público. E só para fechar o meu comentário aí a esse respeito, aqui eu estou simplesmente repercutindo uma ideia óbvia, ventilada já desde abril pelo próprio diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o senhor Tedros Adhanom, né? Ele reconheceu que o distanciamento físico é, abre aspas, quase impossível em países pobres, em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Imagina falar em isolamento social numa comunidade. Né? E ele disse o seguinte, as autoridades, abre aspas, devem considerar que em alguns países e comunidades as ordens para ficar em casa podem não ser práticas e até causar danos. E ele segue, milhões de pessoas em todo o mundo precisam trabalhar todos os dias para conseguir colocar um prato na mesa e não podem ficar em casa durante muito tempo e sem assistência. Portanto, numa situação em que o sistema de saúde da região não está colapsado, é um desserviço manter as pessoas trancafiadas em casa, impossibilitadas de trabalhar, porque o custo a curto e médio prazo disso pode ser terrível pelo aumento do desemprego, pela pauperização e pela perda de capacidade de investimento público na saúde pública, especialmente num país como é o caso do Brasil, em que a maioria das pessoas é atendida pelo SUS. Bom, vamos começar pelo sistema de saúde. Tem que voltar um pouco do tema que a gente discutiu ontem, até porque eu fiz uma extensa pesquisa hoje e eu trago números absolutamente diferentes das informações e das afirmações que eu acabei de ouvir, de que o sistema de saúde de São Paulo, por ter uma série de leitos de UTI da rede privada disponíveis, estaria longe de colapsar. Então eu não entendo se a Prefeitura de São Paulo e o governo estão tentando passar uma imagem que não seja verdadeira, qual seria a intenção? Aí, na verdade, eu fui pesquisar e trago a informação aqui de que essa informação é verdadeira, ao contrário do que foi afirmado aqui. Então, vamos falar especificamente sobre duas taxas de ocupação. A primeira que é a taxa de ocupação das UTIs municipais. Eu estou falando agora especificamente da cidade de São Paulo. A taxa de ocupação é de acima de 80%. Ontem foi de 89%, hoje 82%. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no sistema privado, como é que funciona essa contabilização? Ela é, digamos assim, espontânea. É feita através de um censo chamado Censo Covid-19, em que essas instituições privadas reportam ao governo do estado e à cidade de São Paulo a situação de seus leitos. Nem todas as instituições reportam esses dados ao governo do estado de São Paulo. Mas o que me chamou bastante atenção foram números divulgados por hospitais ligados a um plano de saúde, várias vezes citados aqui no programa, que não condizem com a realidade que foi trazida aqui. Eu vou citar. Hospital Santa Maggiore da Moca informou ao governo do estado que tem 93% dos seus leitos de enfermaria ocupados e 100% dos seus leitos de UTI. Hospital Santa Maggiore Higienópolis, 93% também de enfermaria e 100% de UTI. E Santa Maggiore Paraíso, 96% de enfermaria e uma situação um pouco melhor nos leitos de UTI, 77%. Aqui há apenas uma dúvida, mas essa dúvida eu não tenho como esclarecer porque eu não sou dono desse hospital e não conheço o dono do hospital também. Se são os leitos divulgados especificamente para a Covid ou se são leitos de UTI em geral. Mas o fato é que esses números divulgados por essas instituições privadas retratam sim uma taxa de ocupação de 100% nas UTIs. Daqui a algumas semanas, mas a gente vai debater isso ainda. Dados do que já foi feito no passado, na cidade de São Paulo, trouxeram sim um resultado positivo. Bom, vamos lá. A lista aqui está extensa. Primeiramente, sobre a questão do lockdown, eu sempre discuti isso no contexto de saturação ou não saturação do sistema de saúde.
Então, esse é o imperativo. A partir do momento em que a gente tem atestado que não há pessoas morrendo por falta de atendimento médico, eu acho perfeitamente viável flexibilizar o isolamento social horizontal e permitir gradualmente, de forma responsável, dentro de protocolos de segurança e de saúde, que as pessoas voltem aí às suas atividades econômicas. É disso que se trata. Nações mais desenvolvidas, elas têm a capacidade de agir com excesso de cautela, certo? Porque elas têm reservas monetárias e elas conseguem deixar a população quarentenada por mais tempo. Certamente não é o caso do Brasil, não é nem o caso de São Paulo, que é um estado muito rico, e nem da cidade de São Paulo. Porque apesar da gente ter aí mais de 70% da economia funcionando, aqueles 25%, 26% que estão quarentenados e impedidos de trabalhar, perderam de forma muito significativa a sua renda. Isso vai pauperizar uma série de famílias, tirar acesso delas a serviço de saúde. A crise no emprego, a gente já mostrou que a cada 1%, né, de aumento na taxa de desemprego, existe como consequência trágica aí, um aumento de 0,5% da mortalidade. Então já está estabelecido que recessão mata, certo? Se recessão mata e não está faltando atendimento médico às pessoas, o razoável, na minha opinião, é de forma controlada e com medição científica a gente fazer essa flexibilização. Essa é a minha posição e sempre foi. Sobre o carnaval, aí você vai me desculpar, né? Eu cito uma série de medidas que foram tomadas em 3 de fevereiro pelo governo federal, né? Então a declaração de emergência de saúde pública, depois em 6 de fevereiro a lei da pandemia. A gente tem sim o caso, dia 26 de fevereiro foi o anúncio, a confirmação foi dia 25 de fevereiro, e o calendário oficial do carnaval, os foliões vão se lembrar muito bem, ele vai até dia 1º de março. Isso o calendário oficial, tem o extra-oficial ainda. E todas as informações sobre o perigo e a alta transmissibilidade do vírus estavam à disposição, especialmente para autoridades públicas, que obviamente têm acesso a informações antes e de forma até privilegiada, como tem que ser, até porque a gente está falando de questões aí de segurança nacional e de segurança de saúde, esse tipo de coisa. Bom, sobre a sua insinuação, doutor, de que eu passei informações incorretas aqui para o espectador da CNN, o meu desafio foi lançado há 24 horas, né, para o secretário de saúde aqui de São Paulo, que ele convoque, então, os presidentes da Redditor, o presidente da Prevent Senior, da Unimed, da AMIL, da Beneficência Portuguesa, do Einstein, do Sírio-Libanês, para eles virem a público falar que as UTIs deles estão lotadas. E vamos lembrar o seguinte, hein? Tem 2 tipos de UTI. Você tem a UTI que já está bloqueada para atendimento de Covid e você tem as UTIs gerais, né? Aqui o que vai fazer a diferenciação é a capacidade de respirador, que infelizmente o governo do estado de São Paulo, né, num contrato que está sendo investigado por sobrepreço, não está conseguindo trazer da China. Aquele contrato de 550 milhões de reais, 130 mil reais a mais por unidade em comparação com aquisições feitas por outros estados. Então, eu volto a falar. E sobre o tema específico, né, dos hospitais que você citou, aqui é muito fácil, doutor. Só para você ter uma ideia, você citou 3 hospitais, são os 3 hospitais dedicados à Covid. Essa rede tem 8 hospitais e um hospital novinho, em Folha, aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, tem mais de 500 leitos e está 100% ocioso. Então, só o fato de existir esse hospital já põe por terra essa narrativa falaciosa do secretário da Educação. E aqui é muito fácil. A gente está falando de 460 mil segurados idosos, portanto, grupo de risco, entre eles 117 mil segurados acima de 79 anos. Segundo a OMS, taxa de mortalidade para quem pega Covid nessa situação é de 15%, ou seja, a cada 100 pacientes idosos contaminados, 15 vão falecer, infelizmente. Eles estão conseguindo melhorar essa taxa, mas o ponto é o seguinte, com todo esse universo de pacientes segurados, 460 mil, eles conseguem atender com apenas 100 leitos de UTI, praticamente, 120, alguma coisa assim. Por quê? Por protocolos de tratamento precoce que a gente trouxe aqui em outro momento, que só agora a cidade de São Paulo adotou, né, que é aquele tratamento que reforça o sistema imune do paciente com zinco, com aminoácidos,
né, com, enfim, esse coquetel vitamínico, mais hidroxicloroquina e azitromicina, que agora está sendo tomado profilaticamente, inclusive pelo presidente dos Estados Unidos, e foi tomado pela equipe, né, que coordena hoje o combate à pandemia no estado de São Paulo. Então, essa é a situação que a gente tem. Então, o exemplo que você trouxe é um exemplo que simplesmente corrobora tudo o que eu disse até agora. É perfeitamente possível lidar com essa situação. E mais, aqui em São Paulo, a gente tem mais de 5 milhões de cidadãos segurados, né? Ou seja, o sistema público de saúde, ele está estressado, mas ele não atende a totalidade das 12 milhões de pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que o argumento do colapso, o ônus da prova é de quem traz a informação. Se o secretário da Saúde está falando que o sistema está colapsado, é super fácil de avaliar. O que existe também é, por parte do setor privado, uma enorme desconfiança do setor público de que vai haver confisco de materiais, confisco de equipamentos, né? Isso em razão do quê? Da incompetência e da má gestão pública. Porque você vai me desculpar, você tem 90 dias e você é incapaz de proporcionar para a população equipamento de proteção individual, como é o caso, por exemplo, dessas máscaras aí faciais. Gente, pelo amor de Deus, pega a indústria têxtil, né? Olha o potencial industrial que a gente tem. A indústria está operando com 60% de ociosidade. Daria tempo, doutor, sinceramente, com planejamento, de fazer um respirador do zero. O Brasil é referência em ciência médica. Né? Então, é disso que a gente está falando aqui. Não, o sistema não colapsou. Agora, a narrativa política é muito difícil voltar atrás, né? Como é que você vai explicar para a população? Olha, antes eu falava em 70% de isolamento, depois eu passei para 60%, depois eu passei para 50%. Aí eu contratei só aqui na cidade de São Paulo mais de 10 mil covas, né? Saí contratando mais de 30 mil urnas, enfim, para enterrar as pessoas. Como é que eu explico isso depois para a população? É muito difícil. Agora, de novo, o que a gente espera errar é humano e insistir no erro é humano também. Agora, o que não dá é para a autoridade pública ter compromisso com o erro. E é isso que está acontecendo em São Paulo. Peço perdão por ter me alongado. Depois a gente vai falar ainda do mega rodízio, das vias. Enfim, tem Caio, muito erro para a gente comentar. Eu vou ser bem honesto com você. Neste debate e neste tema, eu não faço a menor questão, de novo, de estar certo. Tomara que o sistema de saúde de São Paulo não colapse, você esteja certo, esses hospitais que estão aí ociosos consigam atender através de uma fila única ou de convênios com a Prefeitura de São Paulo, no momento em que e se o sistema de saúde municipal colapsar. Tomara, volto a dizer, que você esteja certo e eu esteja errado. Não faço a menor questão de, nesse tema específico, ter a minha visão aí vitoriosa. Debatedores, nós temos 3 minutos antes dos argumentos finais. Teria um segundo tema, mas porque o debate prolongou, a demanda é de vocês, ok? Então vamos, Caio, você disse que tinha outros aspectos, e aí se o Augusto quiser completar depois, e aí sim os argumentos finais. Combinado? Combinado, eu vou tentar ser mais breve, assim, fazer um pupurri dos erros aqui da Prefeitura de São Paulo, né? Então, em primeiro lugar, o bloqueio de vias que se mostrou aí um verdadeiro desastre, e aqui nesse sentido cabe cumprimentar o prefeito por ter retrocedido nessa medida bizarra que simplesmente criou engarrafamentos e problemas para uma população que já sofre, né, os efeitos aí da quarentena. Num segundo momento, aquela questão do mega rodízio, né? Então, placas pares e ímpares. A ideia, eu até imaginei que teria repercussão no isolamento social. O problema é que as pessoas estão confundindo o meio com o fim. Então, a finalidade da prefeitura, claramente, era aumentar a taxa de isolamento social a qualquer custo, inclusive provocando aglomerações no sistema público de saúde. E o que a gente observou, se a gente pegar só os dados da CPTM, né, então, portanto, dos trens e do metrô, a gente viu um incremento de mais de 250 mil passageiros, né, num sistema que, mesmo em quarentena, ainda já transportava 1.700.000 passageiros. Então, se houver uma nova curva de contágio, um pico de contágio, certamente será devido a essas aglomerações. Porque, óbvio que se você coloca 250 mil pessoas a mais da noite para o dia num sistema que não está preparado para isso, é isso que vai acontecer. A gente teve mais de 80% da frota de ônibus também dedicadas a isso.
né? Então, esse é um ponto. E aí, finalmente, falando dos feriados, né, da antecipação dos feriados, é inacreditável a falta de planejamento com que isso foi feito. Imagina, tirar o feriado de Corpus Christi, que inclusive é um feriado religioso, e aqui eu nem vou entrar no tema da liberdade de crença das pessoas e de como isso afeta, né, mais de 100 milhões de brasileiros que são católicos. Eu nem vou entrar nesse mérito aí das liberdades individuais, dos direitos e garantias fundamentais, falar da medida prática mesmo. Você tem um feriado que é fundamental para o sistema de turismo, né? Turismo responde aí a mais de 8% do PIB no Brasil. E todas essas pessoas, ainda que de forma incipiente, elas estão preparando as suas operações, né, para, vamos dizer assim, trabalharem com uma certa, ainda com certa ociosidade, para irem retomando. Então, são pequenas pousadas, são alguns hotéis. Isso já projetado para junho. Tá, você pode falar, putz, junho está muito em cima. Vamos pensar em 9 de julho também. Era uma outra oportunidade de feriado. Né? Então, você vai, de uma forma assim muito arbitrária, né, prejudicando cada vez mais a atividade econômica. E para quê? Para ter um ganho mínimo de isolamento social. De novo, colocar o isolamento social como a principal finalidade, né, da política pública, ao invés de cuidar do incremento no sistema de saúde. E olha que interessante isso. A diferença entre o dia útil e o final de semana, que é o que eles querem simular com esse feriado, é de 7 pontos percentuais no isolamento social. Ou seja, é um ganho mínimo. Tanto que está dando problema, bancos não vão conseguir atender, a indústria farmacêutica já falou que não vai conseguir atender, né? Tem até cidades da região metropolitana aqui que não conseguem se programar. Isso daí é um rolo só, principalmente quando é feito assim de sopetão e sem nenhum planejamento. Sim, agora nós temos que ir para os argumentos finais. Ficou claro que o Augusto tem mais tempo agora e o Caio um pouco menos. Não, tá se tiver muito desequilibrado, o Augusto pode falar direto. Não, obrigado, Caio. Conseguimos fazer uma divisão. Vamos lá. Obrigado. Eu vou falar sobre alguns pontos. A aglomeração que aconteceu no elogiável recuo da Prefeitura de São Paulo em relação ao bloqueio e ao mega rodízio, principalmente o mega rodízio, que de fato houve um aumento de aglomeração dentro do transporte público, eu já fiz essa afirmação aqui várias vezes e vou ser repetitivo. Essa mesma aglomeração vai acontecer se a gente abrir a economia. Feriado extenso de 4, 5 dias, aumentar o isolamento. E com relação ao banco, Caio, o prefeito até fez essa consideração. Os bancos vão poder abrir no final de semana, se assim quiserem, não tem prejuízo nenhum para o sistema bancário. Só para deixar claro, o sistema financeiro funciona normalmente, foi uma decisão, a gente trouxe inclusive com o Fernando Nakagawa essa decisão no momento em que ela aconteceu. Mas como o Caio abriu mão das considerações finais e o tempo já acabou, só posso dar a vocês boa noite e até amanhã. Tudo bem? Boa noite, Augusto, então obrigada. E Caio também, boa noite, até amanhã. Até amanhã. Obrigada, Caio. É isso, para você que acompanha o Grande Debate na nossa programação, todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra.